Salve, eu sou Gerson Moreno, diretor, fundador da companhia Balé Baião de Itapipoca e também sou pedagogo formado aqui na Universidade Estadual do Ceará, campus Itapipoca. Tenho especialização em educação biocêntrica, mestrado em educação pela Universidade Federal do Ceará e venho compartilhar com vocês aqui hoje um pouco dos trajetos de 25 anos, aliás, 26 anos de história da Companhia Balé Baião, que é essa companhia de Itapipoca, mas que hoje é uma companhia que dialoga com o mundo. E claro que isso se deve a todo um percurso histórico que a gente vem construindo gradativamente, agregando muitos agentes culturais, que a gente chama de agentes de dança, né? E que, para além da dança, o que a Balé Baião vem desenvolvendo acaba contemplando outras temáticas, como educação, engajamento comunitário, entre outras demandas que eu vou falar para vocês a seguir. Eu fundei a companhia muito enraizado em um trabalho que eu já desenvolvia antes de dançar, que era um trabalho comunitário, um trabalho de engajamento periférico aqui no bairro Violete, Cruzeiro e Coqueiro. E que esse engajamento ele começou a acontecer na década de 80. O meu pai, José Américo, ele também é artista, ele vem da Serra. A maioria dos nossos pais tem essa origem, essa ancestralidade serrana, né? E o meu pai, desde criança, adolescente, brincava reizado, bumba meu boi, né? Como a gente chama, também os dramas antigos e os meus tios também. Eu passei muito tempo, isso na minha infância, vendo o meu pai se apresentando como ator, como brincante. Desde cedo há aí uma inspiração que é familiar, né? Que é dentro de casa. E o meu pai, ele era liderança comunitária, exatamente nesse período da década de 80, aqui na Igreja Cristo Redentor, que é uma paróquia, que na época nós vivíamos o que a gente chama de pastorais sociais, que é pensar o quê? Numa igreja libertária, numa igreja que se contextualiza, numa igreja engajada nas lutas em defesa da causa do oprimido, e que esse engajamento, essa mística tem total relação com a teologia da libertação de Leonardo Boff, né? Então, eu, Gerson Moreno, minha família, a gente tem uma ligação imbricada nessas relações comunitárias. Muito novo, 11 anos, 12 anos, eu já estava me inserindo em trabalhos comunitários, isso sendo levado pelo meu pai, né? E comecei a ser liderança muito jovem. E isso foi, para mim, muito transformador no sentido de que eu era uma criança extremamente tímida e passei a me envolver com muitas pessoas, inclusive pessoas mais velhas do que eu. Geralmente eu era o mais novo no meio dos adultos, né? E tínhamos a oportunidade de fazermos várias capacitações na época oferecidas pelas próprias pastorais. Foi aí onde eu tive acesso às artes. Evidentemente que eu já tinha toda uma tendência a trabalhar com arte, a produzir arte, porque eu já desenhava intuitivamente em casa, né? Antes das artes cênicas, antes do teatro e da dança, eu já era desenhista. Então, já estava em mim esse desejo de produzir esteticamente. E muito tímido, muito introspectivo, o desenho tem muito esse lugar, né? Esse lugar de você estar ali no seu canto reservado.
e me inserindo dentro da comunidade, tendo acesso a oficinas de teatro, de dança, de canto, eu me envolvi com outra possibilidade artística e cultural, que é a comunicação pelo corpo. E que isso extremamente me fascinou, fiquei encantado com essa possibilidade de me expressar pelo gesto e pelo movimento. Dentro dessas experiências de pastorais, sobretudo dentro da pastoral de catequese, da pastoral de juventude do meio popular, que era a PJMP, muito atuante aqui em Itapipoca e em várias outras cidades da nossa região, também nas comunidades eclesiais de base, que é as SEBs, vou lembrar ainda da pastoral operária, da pastoral urbana, enfim, diversas pastorais. Cada pastoral mobilizava muitos núcleos de atuação, se organizavam e desenvolviam seus cronogramas de trabalho aqui no município, mas que tinha um raio de atuação na região, né? A gente viajava muito, se agregava com muitos outros agentes, né? E por isso também a importância dessas capacitações oferecidas, porque como eu era liderança, então havia um investimento da coordenação geral de agregar jovens, de trazer jovens para esse lugar da formação. E eu, felizmente, fui uma dessas pessoas convocadas e isso foi decisivo na minha trajetória enquanto artista, enquanto educador. Isso, para mim, é a base, é o alicerce. Eu costumo dizer que não foi a universidade, muito menos o mestrado, que me forneceu, me fornece as fundamentações e as práticas que hoje eu desenvolvo, não somente com o Balé Baião, né, mas em muitos outros âmbitos. Isso se deve principalmente por conta dessa base histórica que eu tenho dentro dessas comunidades. E aí eu lembro que nós tínhamos formações na área de consciência corporal, de expressão corporal, fiz biodança nessa época, eu já estava com 16 anos, né, 17, ia para fora para fazer cursos no Canindé, né, e aí você tinha acesso a professores de Fortaleza, comecei a ter essa conexão para além de Itapipoca, porque o bacana é a gente pensar que é preciso romper com fronteiras. Quer fazer história? É importante você ter sim aqui o seu alicerce, mas você precisa expandir as suas conexões para você, enfim, ampliar os seus conhecimentos. E eu ia nessa no fluxo, no desejo de aprender, né? Não havia em mim uma consciência de que era importante sair porque eu precisava ampliar os meus conhecimentos. Eu ia pelo encanto, pelo desejo de encontrar as pessoas. Até hoje, o que me mobiliza, o que me conduz a seguir como artista é seguir sendo visionário. Visionário no sentido de ver além, né? E quando a gente é visionário, a gente é encantado pelas pessoas, encantado pela possibilidade de agregar desejos, né? De agenciar desejos, né? E isso está na minha história de artista e está dentro do pensamento, da filosofia do Balé Baião. A dança que o Balé Baião faz é uma dança completamente comprometida com todos esses anseios, né? Também conheci o Teatro do Oprimido nessa época, fiz oficinas nas áreas de artes plásticas, muitas e muitas informações assim, práticas, né? Não tinha essa de ficar apenas no diálogo, debatendo, coisa nenhuma. Era o lugar de fazer, de ir para o corpo, de suar, de abraçar as pessoas, de se movimentar em coletivo, né? Se tinha teoria, se tinha escrita, isso era resultado do que a gente estava praticando. Essa base, esse trabalho comunitário, me possibilitou também pensar na formação, na criação de grupos artísticos aqui em Itapipoca. Eu já estava entrando na década de 90, né? Da década de 80 para 90.
Foi exatamente em 1988 que eu comecei a me interessar em agregar jovens, adolescentes, comungavam também desse mesmo interesse de pensar e produzir arte, mas não seria qualquer arte. Eu me proponho a falar sobre arte enquanto expressão estética e ética. Tá tudo junto. Eu não trago na minha trajetória histórica o desejo de produzir arte enquanto entretenimento, mas como manifesto, manifestação, uma dramaturgia, uma poética que vai elucidar temas de interesse. E esses temas têm relação com o que nós somos, com as nossas memórias, com o que nós trazemos enquanto lutas, enquanto desejos comuns, né? Então, existe toda uma base filosófica que move, que alicerça o meu desejo, o desejo da Balé Baião em pensar a dança. Então, não se trata de pensar arte, de pensar dança como um mero entretenimento, com o intuito de simplesmente obter um aplauso no final. Não se trata disso. Pelo contrário, nessa época, eu pensava em fazer arte para incomodar, para trazer questionamentos críticos, para falar de questões que eram emergentes e que até hoje nós temos isso no nosso conceito de dramaturgia e de poética. Eu trago para vocês essa questão porque isso é emergente hoje. Hoje, sobretudo, porque nós estamos vivendo, testemunhando, épocas de retrocesso político, né, onde a nossa democracia está ameaçada, então é preciso ter um posicionamento artístico, cultural e histórico. Contar a história do Balé Baião para vocês é um exercício de retomada desse trajeto e que esse trajeto ele é de resistência e de reinvenção. Balé Baião não estancou no tempo. A gente tem 26 anos ininterruptos, não houve paradas, em nenhum momento a gente teve uma crise para parar, não vamos fazer isso mais, de maneira nenhuma, pelo contrário. A cada década nós juntas, juntos, juntas, sempre nessa dinâmica de avaliar os nossos fazeres, redimensionar nossas metodologias, ampliar nossas parcerias, né? Enfim, isso compõe qualquer tipo de trabalho conjunto, seja artístico, seja empresarial, seja educacional. A avaliação é fundamental e retomada, né? Ou ressignificação dos nossos fazeres. Isso é fundamento histórico e a gente sabe muito bem que nós que somos das artes, da educação e da história estamos sendo perseguidos pelos opressores que aí estão, né, querendo fragilizar o que a gente vem conquistando há várias décadas. E aqui estamos nós, Balé Baião, com essa história para nos opor e cada vez mais seguir repudiando tudo que possa destruir ou fragilizar o que é expressão da nossa corporeidade. E Balé Baião é expressão. E expressão do corpo popular, não é expressão da elite. Por isso que não nos interessa entretenimento. É muito fácil pensar em uma dança que possa ser a dança para animar a plateia, né? Para a gente bancar o bobo da corte, né? Não trabalhamos nessa perspectiva, trabalhamos com dança manifesto. Nessa época em que a gente começou a juntar jovens que também tinham esse mesmo anseio, porque também estavam inseridos nessas comunidades, nessas pastorais sociais, nós criamos dois grupos. Um que trabalhava com teatro e outro que trabalhava com dança. O que trabalhava com teatro se chamava Cativarte, que era exatamente na minha rua, era um grupo de rua, né? Onde a gente se encontrava nas casas uns dos outros, ensaiávamos
nas calçadas, e desenvolvíamos espetáculos com várias temáticas que tinham esse engajamento social, cultural, político, comunitário, né? E o segundo grupo se chamou Dance Rua, que é exatamente o Balé Baião hoje, né? O Balé Baião, antes de ter esse nome, se chamava Dance Rua. E Dance Rua por quê? Porque esse grupo era formado por dançarinos periféricos de diversas áreas da dança, né? Nós tínhamos b-boys, nós tínhamos gente da dança de salão, do carnaval, do maracatu, das escolas de samba, gente do samba reggae, né? Gente do próprio teatro. Desde o começo, a gente sempre agregava artistas de diversas áreas. A gente nunca se limitava a trabalhar exclusivamente com gente da dança. Até porque, como eu já vinha dessa prática híbrida, né, de pensar a arte não como fratura, no sentido de que existem caixinhas, né? Aqui está o teatro, aqui está a dança e ali está a música. Eu sempre trabalhei numa perspectiva de pensar que tudo dialoga, que as artes elas têm um fio condutor comum, né, que é a expressão do corpo. Tudo é corpo em expressão. O Dance Rua, ele foi então esse núcleo onde eu comecei a articular um pensamento conceitual sobre dança contemporânea. No início a gente fazia shows de dança, né, onde cada dançarino, seja sozinho, né, que a gente chama de solos, ou em duplas, em trios, tinha os seus números artísticos, né? Então a gente organizava tipo 30 minutos ou 1 hora de duração de show, mas que desde esses primeiros shows nós tínhamos temáticas extremamente engajadas. Eu lembro do primeiro show que nós apresentamos em Itapipoca, exatamente em 1994, nós estávamos apresentando o show Rebelião do Swing, a dança do corpo rebelde. Olha o título desse show. E foi exatamente no dia 2 de novembro, no Círculo Operário, que historicamente esse espaço ele sempre agregou eventos culturais, isso muito antes do Dance Rua, né? Isso está na história da cultura de Itapipoca. E na época nós começamos a habitar esse espaço tanto para ensaiar como para produzir shows. E lembro que foi casa lotada e que o público nos recebeu muito bem. Na época nós estávamos vivendo o Fora Collor, então nós tínhamos cenas repudiando tudo que nós estávamos testemunhando na época. Tinha uma cena de dança onde nós levantávamos faixas com as caras pintadas, dizendo Fora Collor, entregando flores ao público. Todo esse pensamento, essa estética de manifesto, de repúdio, já presente nesse primeiro show do Dance Rua e que está na história da dança das artes cênicas de Itapipoca. Desde então, a gente segue se apresentando, montando trabalhos. E o Dance Rua, ele começou a circular na região. Nós não ficamos somente em Itapipoca. E isso aconteceu exatamente porque eu tinha e tenho, né, muitos contatos com a nossa região, que é o Vale do Curu, Litoral Oeste, exatamente por conta dessa parceria que eu venho construindo ao longo da minha vida com outras lideranças comunitárias e culturais que atuam, né, nesses territórios. E por meio disso a gente começou a conspirar por essa possibilidade e acabamos também inspirando a outros artistas para então criarem os seus próprios grupos. Na época não existiam muitos grupos de dança e de teatro. Nós então acabamos sendo meio que os pioneiros nesta área. A Balé Baião, ela é a primeira companhia de dança contemporânea desta região.
Isso é comprovado historicamente, né? Nós somos pioneiros realmente, e por isso também acabamos nos tornando referência mesmo para outras lideranças que também já tinham contato, relação com artistas populares, seja nos distritos aqui de Itapipoca, seja nas cidades vizinhas, né? E isso foi muito potente porque gerou um desejo comum de criarmos um encontro anual chamado Aconchegão de Arte e Vida, onde nós juntávamos todos esses artistas, esses grupos, em 3 dias, e isso acontecia em cada cidade da região, né? A gente circulava, então tinha toda uma produção anual para que esse aconchegão acontecesse nessas cidades, e esses aconchegões, eles foram momentos de formação, de compartilha de experiência, de mostras das nossas obras, momentos de profundo aprendizado e de fortalecimento desse movimento que a gente estava criando na região. Então o Dance Rua, ele também foi esse disparo inspirador para que um movimento cultural regional começasse a se estruturar na nossa região. Itapipoca, desde o início, sempre traz esse dado, eu diria, né? Esse dado inspirador. E isso não é dádiva somente do Balé Baião. Se a gente vai para outros artistas, para outros mestres da cultura de Itapipoca, como vou aqui lembrar Genésio Menezes, Maestro Frota, né, entre outros e outras, né, nós temos artistas, mulheres importantíssimas também na história, que inclusive é preciso que a gente pesquise bem mais sobre as artistas mulheres, né? Todos eles, todas elas, sempre foram referências para a região. Eu lembro disso porque eu trabalhava muito com Genésio Menezes também, passei muito tempo trabalhando em escolas de samba, no próprio Maracatu de Itapipoca. Eu sou cria dessas experiências culturais itapipoquenses, né? Eu convivi e trabalhei muito com esses mestres da nossa cultura. O Balé Baião, ele é o que é, porque a gente estabelece essas conexões que são conexões ancestrais, que a gente chama, né? Que é exatamente esse reconhecimento de que antes de nós vieram outros e outras, e que a gente é o que a gente é exatamente porque a gente está nessa dinâmica de aprendizado, de troca, né? Isso é incessante. E Maestro Frota, então, ele fazia músicas para várias cidades aqui da região. Então Itapipoca já traz na sua história essa interferência importantíssima, e às vezes a gente não tem essa dimensão porque, enfim, a gente não sabe dessa informação, né? Com o Balé Baião, com a Balé Baião, aliás, no feminino, não foi diferente, né? E a Balé Baião, ela começou a partir dessas experiências de conexão com outros grupos, outras cidades, a chegar também na capital, Fortaleza, e aí eu passei a ter contato com coreógrafos, com professores de dança da capital. Nessa época, nós já tínhamos aqui uma difusão bem maior do nosso trabalho. Vale ressaltar que no primeiro momento não foi tão fácil, porque foi bem estranho para o público. Nós trabalhávamos numa perspectiva diferenciada, as pessoas não tinham o costume de ver o que a gente estava montando, era tudo muito estranho, então as pessoas criticavam, né? Havia um preconceito. Então nós precisávamos, na época, nos fundamentar bem mais, e isso foi bem importante para que a gente pudesse realmente se manter fazendo o que a gente estava fazendo e, sobretudo, dialogando com o nosso público. E começamos a sair, eu particularmente procurei informações fora, comecei a fazer cursos e oficinas fora e também trazendo para cá, para Itapipoca, né? Nessa época nós já tínhamos um movimento articulado aqui em Itapipoca chamado
MARCA, que quer dizer Movimento de Artistas da Caminhada, inclusive também em parceria com os grupos de teatro de Itapipoca. Nessa época eu já estava trabalhando com Orlângelo, da banda Dona Zefinha, já estava trabalhando com Rinaldo Mesquita, com Jonas Cordeiro, com Rubenildo de Lavô, com Marcos Braga, com Edileuza Inácio, né, com Benedita Márcia, enfim, com esses artistas, lideranças que até hoje são referências históricas, né? Então, nessa época, a gente juntou forças para fazermos acontecer esse movimento. E por meio desse movimento, nós entramos em contato com o Instituto Dragão do Mar, com o Teatro José de Alencar, e nisso garantimos essas conexões que nos trouxeram aqui oficinas, cursos. Então, o nosso desejo era de possibilitar que a nossa galera aprendesse. Nada melhor do que a gente trazer professores para cá, né? E isso foi transformador, porque nós formamos gerações de artistas através dessas conexões. Isso também nos gerou o que a gente chama de parcerias culturais locais, porque até então a gente estava muito fechado apenas no movimento. Começamos a pensar que era importante nos relacionarmos com outras entidades, inclusive com escolas públicas, né? E particulares também. Começamos a nos conectar com gestão municipal, com prefeitura, né? Tudo isso começou então a agregar bem mais esses nossos fazeres. E aí iniciamos um trabalho de base nas escolas públicas e dentro de projetos sociais, trabalhando com o quê? Com o ensino da dança, com o ensino do teatro, com o ensino da música. Vale ressaltar que na década de 90, nada disso existia ainda. Eu testemunhei o início disso em Itapipoca. Eu dava aula em 5 escolas ao mesmo tempo. Então era saindo de uma escola para outra, porque não havia profissionais na época. Eu, Orlângelo, Rinaldo, a gente se desdobrava para poder atender a quantidade de escolas que tinha na cidade. Isso nos garantiu o que a gente chama de trabalho de base, que é o quê? A gente instigar a formação de público para as artes e o surgimento de novas e novos artistas, né, para que a gente possa ampliar esse movimento cultural, porque até então nós existíamos, mas a gente pensava, e até hoje isso está no nosso pensamento, a gente pensava na formação das novas gerações, né? Isso, para nós, é muito precioso até hoje. Tanto é que a Balé Baião é formada por pedagogos e pedagogas que dançam. Em sua maioria, somos arte-educadores atuantes nesse lugar da educação, seja no ensino formal, no ensino não formal, dentro de projetos sociais, né? Hoje também nós temos o nosso espaço formativo, temos a nossa sede, que é o Ponto de Cultura Galpão da Sena, temos uma escola livre, né, em convênio com a Universidade Estadual do Ceará, onde as pessoas têm acesso a um curso de formação anual. Isso tudo se deve a todas as experiências que estão aí na nossa história, que começaram pelo desejo de gerar e que nessa produção intuitiva, experimental, nós fomos buscando a nossa formação, né? A nossa formação técnica, né? a nossa fundamentação teórica, as nossas graduações, inclusive, as nossas especializações, nossos mestrados, né? Tudo isso é resultante desse trajeto de base, né? E em 97, precisamente em 97, nós mudamos o nome do Dance Rua para Companhia Balé Baião. E isso aconteceu por uma necessidade de gerarmos um nome que atendesse a uma necessidade nossa.
o Dance Rua, o nome já não satisfazia o que a gente, naquele momento histórico, queria realizar enquanto estética, enquanto produção de dança na cena, na educação, em todas essas áreas que a gente estava aprofundando. Até porque Dance Rua se limitava a um contexto exclusivamente urbano, né? E que isso tem relação com a história da companhia, mas nós estávamos querendo nos enveredar a uma pesquisa que fosse enraizada nas nossas tradições cearenses ancestrais, comunitárias. Por isso, o termo baião, né? Baião tem relação com mistura de ingredientes. O feijão preto, arroz vermelho, né? Essa fusão de possibilidades. Esse nome foi o nome que a gente trouxe, que para nós traz esse conceito e que até hoje, no nosso discurso da dança que a gente realiza, a gente diz que é uma dança baioense, ou uma dança de baião de saberes, no sentido de que nós somos movidos ou inspirados, atravessados por desejos singulares, mas por desejos plurais. E se a gente vai para o conceito de baião, né? Esse baião que a gente faz na panela, são muitos os ingredientes que a gente pode colocar. E cada pessoa sabe fazer o seu próprio baião, cada baião na sua receita. E baião também tem relação com o ritmo baião, com Luiz Gonzaga, que criou esse ritmo que é extremamente singular. Nos primeiros trabalhos da Balé Baião, a gente se utilizou muito de repertórios onde a música ela trazia elementos do baião que se misturavam com o rap, com o hip hop, com o reggae, né? Sempre nessa perspectiva híbrida. A Balé Baião passou um bom tempo trabalhando no Círculo Operário, no centro da cidade. Nos encontrávamos todas as noites. Havia realmente uma dedicação semanal, era de segunda a sexta que a gente se encontrava, sempre no horário de 10 à meia-noite, isso mesmo, que era o horário que todo mundo podia, era uma companhia formada por 10, 15 pessoas. Foram épocas incríveis de muita produção e de agregação de públicos naquele lugar. Mas começamos também a viver uma perseguição na época, exatamente por conta desse trabalho engajado nas temáticas que a gente trazia. Então havia uma ala conservadora que administrava o Círculo Operário na época, inclusive ligada à renovação carismática, que não cansou de nos perseguir. E tudo por preconceito, tudo por falta de visão histórica, de sensibilidade estética, né? Por equívoco espiritual. Tivemos que imediatamente nos reorganizar, isso já está na dinâmica da Balé Baião desde o primeiro momento. E aí o que é que acontece? Tive que falar com o meu pai, Zé Américo, para ele liberar o galpão que nós tínhamos na nossa casa. Meu pai, ele é carpinteiro e tinha uma oficina de móveis, uma movelaria nesse espaço que não estava mais funcionando na época. Estava abandonado o galpão. Então, conversando com meu pai, a gente fechou a possibilidade de habitarmos, de ocuparmos esse espaço com os ensaios, os processos criativos da Balé Baião. E nisso a gente seguiu até hoje. Hoje o Galpão da Cena, ele é um ponto de cultura reconhecido a nível de Brasil por conta desse trabalho continuado que nós desenvolvemos há tantos anos nesse espaço, mas que aconteceu exatamente por conta dessa ruptura que nós vivemos nesta época, que foi exatamente na década de 90, né?
nós passamos a habitar o Galpão da Sena no ano de 2003. Na época tudo ainda muito precário, não tinha nem piso ainda, né? Gradativamente nós fomos reformando o espaço, depois a gente conseguiu apoio financeiro para a gente então construir o que a gente precisava no espaço. Se você visitar o Galpão da Sena hoje, você se encanta com o espaço, mas que nem sempre ele foi o que ele é hoje, né? E claro que isso se deve a todo um trabalho coletivo, um trabalho de mutirão que a Companhia Balé Baião, enquanto instituição, enquanto associação cultural, desenvolve hoje. Em 2003 eu estava voltando de Fortaleza. Como eu falei para vocês, eu sempre estava nessa dinâmica de buscar informações fora de Itapipoca, sobretudo em Fortaleza, e precisei morar 2 anos na capital para fazer um curso técnico. Eu fiz a audição para o Colégio de Dança do Ceará em 99, fui selecionado, né, tive essa oportunidade e não tinha como rejeitar, porque eu já estava com 26 anos, 27, o momento era aquele. E, inclusive, estava fazendo pedagogia na UES, tranquei tudo, não pensei 2 vezes. Morei com Orlando Leal, que já estava lá fazendo o colégio de direção teatral. Então, nós dividimos apartamento, né? Enquanto ele fazia o colégio de direção teatral, eu fazia o colégio de dança do Ceará. E a gente fez tudo isso independente de apoio de poder público. Eu, sobretudo, né? Porque imagina só um jovem negro, periférico, sem renda fixa, ter que morar em Fortaleza. Morar em Fortaleza significa você ter condições financeiras para se manter. Para isso eu tive que trabalhar, tive que arrumar 2 trabalhos. Trabalhei messejana dentro de um projeto social e ao mesmo tempo numa escola particular, enfim. E tudo isso pelo desejo, pela teimosia de me manter no colégio de dança, porque foi de fato fundamental e é, na minha história enquanto profissional das artes, esse curso ele não somente para Itapipoca, mas para todo o Ceará, possibilitou uma expansão, uma potencialização da dança enquanto efervescência artística no Ceará como um todo, no estado, porque até então o que existiam eram apenas academias de dança. Alguns grupos experimentais já estavam na ativa, vale ressaltar, né? Mas que ainda tinha uma fragilidade que esse curso ele saculejou com o estado. E eu era um dos artistas do interior, nós éramos 2 do interior. Foram 2 anos de muita formação, de muito estudo, aprofundamento. Retornando a Itapipoca, continuei com a minha graduação e com a Companhia Balé Baião desenvolvendo nosso trabalho. Seguimos não somente em Itapipoca, começamos a ter um raio de atuação estadual. Fomos a primeira companhia que se apresentou no Centro Cultural Dragão do Mar, na época Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura. Enfim, começamos realmente a habitar esses espaços que até então eram habitados somente por companhias, por artistas que já estão na capital. Então, nessa época, a gente também pioneirou essas ocupações e que isso foi muito importante, inclusive, para dar referência a outros artistas do interior. Através da própria Bienal de Dança do Ceará, Bienal Internacional de Dança do Ceará, nós começamos a ter conexões com o mundo. Existe esse evento que é cearense, mas que tem conexão com diversos países da Europa, da América Latina, África, né? E que, para Balé Baião, a participação, a inserção nesse evento vem sendo até hoje fundamental, porque aí a gente não somente assiste, mas a gente também compartilha as nossas produções. E eu lembro que quando a gente começou a participar da Bienal, a gente era apenas público.
Com o passar do tempo, nós começamos também a nos envolver nas próprias programações. A produção da Bienal percebeu, por conta das nossas incessantes aparições, que existia dança no interior e que era importante que essas companhias interioranas também estivessem compondo as programações da Bienal. Eu lembro que nós geramos, exatamente no ano de 2003, uma primeira programação de dança do interior dentro da Bienal Internacional de Dança do Ceará, né, com companhias não somente Itapipoca, não somente Balé Baião, do Trairi, de Paracuru, de Itapajé, enfim. Isso se deu exatamente porque a gente fez acontecer esse diálogo, e esse diálogo, claro que não acontece da noite para o dia, né? Não acontece subitamente, ele acontece por meio dessa insistência, né? Dessa permanente presença ali, você participando de um debate, você dando uma opinião, dizendo, a gente existe, estamos lá, rolam produções, vamos chegar junto, vamos aparecer, chega perto, conhece, aqui estamos nós, né? Isso tem a ver com a nossa participação política mesmo, né? Nesses espaços, nesses equipamentos, isso é direito nosso. A Balé Baião segue nessas parcerias e a cada ano a gente amplia esse nosso raio de atuação. Inclusive hoje nós temos no nosso repertório espetáculos que já circularam em outros países também, então a gente já teve a oportunidade de ir para a África, para Cabo Verde, participamos de festivais internacionais de dança contemporânea em São Paulo, festivais latino-americanos de dança, no Nordeste todo a gente já circulou, e isso também aconteceu através de editais culturais, que é uma outra área que a Balé Baião vem se tornando perita, né? E isso se deve, evidentemente, a um pensamento político que desde o governo Lula vem se consolidando, né? E que hoje a gente não tem mais nem o Ministério da Cultura, infelizmente. Aqui estamos nós para lutar para que isso mude novamente, né? Mas que na época do governo Lula, vários editais culturais foram criados, né? Isso no Ministério, através do Ministério da Cultura, Gilberto Gil era ministro, e um dos editais se chamava Klaus Viana, e que nós começamos a concorrer a esses editais. Eu já escrevia, né? Eu já tinha essa prática da escrita, e fui aprofundando isso a cada ano. Por meio desses editais, nós conseguimos prêmios, apoios financeiros para realizar projetos importantíssimos que estão na história da companhia. Inclusive, eu destaco circulações a nível de Brasil, né? Nós conseguimos viajar em vários estados brasileiros com espetáculos nossos, através desses apoios do edital Klaus Viana. E isso foi histórico, porque vale ressaltar que antes só havia apoios financeiros para companhias da capital, das grandes capitais. Esses prêmios eles não chegavam nem no Nordeste, no máximo eles ficavam ali no Sul, Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, isso também que eu conto já é meio que resultado de toda uma luta histórica do movimento de dança, da categoria de dança nordestina, especificamente, e que a Balé Baião, companhia nordestina e do interior, obteve aí essa contemplação que nos garantiu essa conexão nacional. Dança Balé Baião, 20 anos em companhia. Esse livro ele foi produzido em 2014, dentro de toda a metodologia que foi desenvolvida por nós em parceria com outros escritores, outros pesquisadores de dança do Brasil, né? Então, um livro histórico, inclusive ele não conta somente a história da Balé Baião, mas a história das artes cênicas de Itapipoca. Porque para contar a história da Balé Baião, primeiro a gente conta a história de quem vem antes, né? A gente traz elementos ancestrais que alicerçam
a história da Balé Baião. É um livro para quem é de história, é fundamental. Não existe outro livro aqui em Itapipoca, na região, que traga elementos voltados a essa memória cultural artística de Itapipoca, certo? Então vale a pena. Esse livro, ele compõe então dos nossos registros mais importantes. Ele está sendo disponibilizado para pesquisadores do Brasil inteiro, para universidades, para estudantes, né, da rede pública estadual, municipal, né? Também, através de editais públicos, nós fomos contemplados em 2011 com o edital para pontos de cultura. Temos esse título, nós somos um equipamento que tem esse reconhecimento nacional, foi criado também no governo Lula, com Gilberto Gil, que visava contemplar ações artísticas atuantes na periferia de todos os recantos brasileiros, seja em território urbano, rural, principalmente equipamentos que estão invisibilizados, né, que estão à parte desses contextos centrais, né, porque até então os grandes equipamentos estão nas capitais. Então esse edital, ele foi importantíssimo para que a gente pudesse garantir essa visibilidade, esse apoio a espaços como o Galpão da Cena, que até hoje atua não somente na produção de dança, mas na produção de formação em diversas áreas das artes, né? E atendendo a públicos diversos, a juventudes periféricas, negras, juventudes que estão em assentamentos, juventudes indígenas, mulheres, LGBTs, enfim, a gente está nessa contemplação diversa, plural. Hoje nós somos uma escola livre da cultura, em convênio com a Universidade Estadual do Ceará. Nós temos uma formação técnica profissionalizante em dança, isso desde 2017, né? A gente oferece um curso anual para Itapipoca e o território do litoral, né, oeste, Vale do Curu, e com o apoio institucional da Secretaria Estadual da Cultura, que nos possibilita o apoio financeiro para então a gente pagar os nossos profissionais, comprar equipamento, tudo que a gente precisa, inclusive a nossa sala de leitura. Hoje nós temos um espaço exclusivamente para a leitura, para a produção literária, com livros muito importantes em todas as áreas de arte, né, que estamos inclusive cada vez mais querendo potencializar esta ação em parceria com outras pessoas que têm o interesse de chegar junto. Enfim, e seguimos nessa dinâmica de produção. Hoje a Balé Baião está cada vez mais ressignificando os seus fazeres, suas metodologias, e sobretudo porque estamos em épocas remotas, trabalhando com essa perspectiva virtual, mas que para nós, Balé Baião, isso não é novidade, porque também somos dessa área virtual. Nós trabalhamos também com cinema, com a produção de vídeo documentário, né? Nós temos profissionais da fotografia, das artes audiovisuais, né? Eu também sou dessa área, e isso vem sendo infinitamente produtivo, porque a gente vem gerando conferências, formações continuadas por meio de plataformas virtuais. Seguimos nessa dinâmica de agregação de públicos. Estamos voltando aos poucos para as atividades presenciais, mas acreditamos que essa possibilidade remota, ela vai seguir entre nós, porque vem sendo muito potente esse exercício, até porque é uma possibilidade eficaz da gente aproximar os distantes, né? Hoje a gente consegue fazer a conexão da dança Balé Baião com o mundo. Se já tínhamos isso antes no presencial, agora cada vez mais. A dança do interior, a dança da Balé Baião, ela não se restringe a essa cidade. Não existe mais
a fronteira entre o que a gente pensa ser interior, capital e mundo, né? O trabalho de arte da Balé Baião, de tantas outras companhias e grupos de Itapipoca, dialogam com o mundo. E isso historicamente se deve a uma resistência que os artistas, as artistas desse território, a cada ano, a cada década, vem fortalecendo. Com apoio ou sem apoio institucional, nós seguimos porque se trata daquilo que nós acreditamos, se trata daquilo que nos mobiliza enquanto amantes, enquanto apaixonados, enquanto visionários que somos, né? E que estamos aqui à disposição para ampliarmos esse diálogo com vocês. Mais um livro que gostaria de compartilhar. Esse livro é recente, ele foi publicado ano passado, né, que se chama Dançar Territórios de Reinvenção. Também ele nasce de toda essa relação que a gente vem desenvolvendo com a juventude da periferia e rural, dentro da Escola Livre Balé Baião. É um livro coletivo, com textos produzidos também pelas juventudes, né? Eu faço a organização desse livro. Tem textos de educadores, de educadoras do Ceará, de outros estados brasileiros. Também é um material importante que vocês podem obter. E os nossos canais, né? Canais no YouTube com vídeo documentário, produções de videodança, de videoarte, que está à disposição, tudo público, vocês podem chegar junto, apreciar e compartilhar. Nós temos o canal do Gerson Moreno e o canal do Galpão da Cena, também nosso Instagram, né, Gerson Moreno, Companhia Balé Baião. É só chegar junto, tá bom? Agradecido pela oportunidade, axé para vocês, seguimos nessa firmeza.